É hora! É hora! É hora da história! Bata os ovos. Ah, vocês já estão aí! O quê? Vocês estão achando que vocês estão num programa de culinária? Não! Esse aqui não é um programa de culinária, Kids! Eu estou aqui com o meu chapéu de mestre Cuca e mexendo aqui essa receita porque hoje nós vamos falar de pão! Estamos no Discipulado Kids e estamos aprendendo sobre Jesus. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Deixa que eu explico! A nossa história começa com Jesus falando para uma grande multidão. Muita gente. Homens, mulheres, velhos, crianças, pessoas que se reuniram para ouvir Jesus falar, uma grande multidão. E o dia já estava se pondo e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, manda essas pessoas embora para elas conseguirem comida, para elas comerem. Jesus disse: eu quero que vocês deem de comida para eles. Os discípulos foram lá procurar no meio da multidão e encontraram quem? Um garotinho que havia levado um lanchinho. Esse garotinho, ele havia levado um lanche para comer mais tarde. E ele decidiu dividir esse lanche com toda aquela multidão. Vamos ver o que tem aqui dentro da bolsa dele? Ei! Tem peixe! 2 peixes! E vou ver. E tem pão! Vamos ver quantos pães. 1, 2, 3, conta comigo. 4, 5 pães! 5 pães e 2 peixinhos. Foi isso o que esse garotinho resolveu dividir com toda aquela multidão. A Bíblia fala que eles levaram esse alimento até Jesus e Jesus pegou esse alimento, ergueu aos céus e deu graças. Agradeceu e mandou dividir esse lanche com toda aquela multidão. E sabe o que eles fizeram? Os discípulos pegaram aquele lanche e foram dividindo entre a multidão. E as pessoas iam ganhando pão e peixe. Sabe o que aconteceu? Todo mundo comeu daquele lanchinho e a palavra de Deus disse que ainda sobrou. Veja quanto pão e quanto peixe sobrou. Porque naquele dia, aquelas pessoas, além de comer, eles viram um milagre que com certeza alimentou a fé deles, porque eles viram que Jesus fazia milagres. Depois de um tempo, eles estavam reunidos, aquela multidão estava reunida de novo, e Jesus começou a falar com eles a respeito do povo lá no deserto, antigamente, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Jesus lembrou que quando eles estavam indo a caminho da terra prometida, eles não podiam trabalhar, eles não podiam plantar. E Deus enviava, sabe o quê? O pão do céu. Quando amanhecia o dia, eles iam lá e no lugar onde eles estavam, no acampamento onde eles estavam, estava o maná que Deus enviava lá do céu para alimentá-los. Eles pegavam aquele pão que havia descido do céu e com isso eles se alimentavam. Uau! Quem já viu o pão caindo do céu? O povo de Israel viu aquele milagre e Deus mandava o pão todo dia. Jesus lembrou a multidão a respeito do pão que caiu do céu. E depois que Jesus falou com eles sobre o maná,
ele disse algo muito importante. Ele disse bem assim: eu sou o pão da vida. Quem de mim comer nunca mais terá fome. Mas o que será que Jesus estava falando quando ele dizia que ele era o pão do céu? Eu explico. Nós temos dois tipos de fome. A fome física, que quando dá fome a mamãe pega o pão e faz aquele sanduíche gostoso pra gente comer. E depois que a gente come, a gente fica com a barriga cheia e a fome vai embora, né? Mas existe também a fome espiritual. Mas o que será que é essa fome espiritual? É a necessidade que nós temos das coisas de Deus. Sim, nós, depois que aceitamos Jesus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos aprender mais sobre Deus e buscar obedecer o que nós temos aprendido. Tudo isso vai nos deixando forte espiritualmente, vai nos alimentando, pra gente não ficar pecando toda hora. Então, quando Jesus disse que ele era o pão do céu, que quando a gente comesse dele a gente não ia ter mais fome, Jesus estava falando que quando a gente aprende sobre ele, quando a gente segue o que ele nos ensinou, quando a gente recebe as coisas de Jesus na nossa vida, nós estamos alimentando a nossa vida espiritual e estamos nos fortalecendo. Aí, quando vem aquela vontade de pecar, a gente diz assim: não, eu aprendi na Bíblia que eu não devo fazer isso. Daí a gente se esforça e a gente não peca. E às vezes são coisas muito legais, coisas que você gostaria de fazer, mas daí você pensa: não, eu aprendi na palavra de Deus que eu não posso desobedecer aos meus pais. E o que você diz pro seu melhor amigo? Não, eu não vou fazer. Isso mostra que você está forte espiritualmente, porque você tem se alimentado de Jesus, das coisas de Deus, da palavra, do ensinamento de Deus. Sim, discípulos de Jesus, nós precisamos aprender que nós temos que nos alimentar espiritualmente e que precisamos praticar o que temos aprendido na palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que ele era o pão do céu.